A paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E através dessa palavra eu quero dizer algo que o Senhor tem me incomodado e tem tocado em meu coração para falar sobre o não do Senhor. Quando o Senhor te der um não, não cave um sim, porque o não do Senhor, ele é livramento. Às vezes a gente ouve o Senhor dizer não, mas a gente fica frustrado, a gente fica triste e pensa que o Senhor está fazendo isso porque não quer que a gente faça tal coisa, porque não sabe, porque não dá, porque o Senhor não permitiu. Sabe, saiba que o não do Senhor é livramento. Quando o Senhor nos diz não, é por amor a nós e Ele está nos livrando de algo que lá na frente poderia acontecer. Lembre-se que o Senhor, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Lembre-se que o Senhor sabe de tudo. Ele ouve o que não ouvimos, ele vê coisas que não vemos. Ele está em meio de lugares que nós não estamos. E o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Sabe, ele é o dono do passado, o dono do presente, o dono do futuro. Ele sabe de todas as coisas. Então não leve o não do Senhor como algo triste, que você fale assim, ai, o Senhor não quis, o Senhor não permitiu, ele tá sendo mal comigo. Jamais. O Senhor, ele é bom, ele é amor, ele é justiça, ele é bondoso. E por ele ser justiça é que ele não nos permite fazer tal coisa, chegar a tal lugar, comprar tal coisa, sabe? Fazer coisas que não se deve ali, porque o Senhor está dando um não. Mas saiba que o não do Senhor, naquele momento, foi a melhor resposta que ele poderia nos dar. Vai doer? Vai doer. O não do Senhor, ele dói. Mas não cave um sim. Porque quando Deus, ele permite acontecer, ele diz sim. Porque ali a gente vai orar, a gente vai entregar. E pelo menos assim, eu costumo sempre falar, Senhor, faça conforme o teu querer e tua vontade. E não a minha, mas sim a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, quando a gente entrega nas mãos de Deus, ele vai fazer o querer dele. Ele vai analisar o que a gente pediu. Ali ele vai pôr sobre a balança, ele vai analisar se aquilo que a gente está pedindo vai fazer bem para nós, vai nos ajudar, vai nos fazer bem, vai nos manter na tua presença, ou se aquilo que estamos pedindo vai nos causar mal, vai nos causar dor, vai nos causar até ali um repúdio, vai nos causar medo, vai nos fazer com que saímos de sua presença, sabe? O Senhor, ele vai analisar. E se ele vê que aquilo vai nos causar mal e que vai nos causar sofrimento, ele vai dizer não. Então ele vai estar o quê? Nos livrando, porque se aquilo vai nos causar sofrimento, vai nos causar dor, vai nos fazer mal, o Senhor está dando livramento. Então o não do Senhor é como um não, sabe, de um pai e de uma mãe que olha para o filho, ou para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem e tá vendo que aquilo vai fazer mal e eles falam: "Não, não faça, meu filho". O filho se revolta, o filho fica triste, mas depois percebe que aquilo foi um não de amor, porque o pai e a mãe disse não por amor, porque sabe que aquilo ia fazer mal. Assim é o não do Senhor, é um não de amor, porque ele, por amor a nós, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Olha como o nosso Deus nos ama. Podemos contemplar a beleza dos céus, contemplar a tua face ao ouvir os cântaros dos pássaros, ao ouvir, sabe, ao sol, à lua, ao ver tudo isso, podemos contemplar o seu grande amor. Então o Senhor dá um não de amor. Ele diz: não, não faça, meu filho, não faça, minha filha, porque bem sei eu o que tenho pensado sobre vós. O pensamento do Senhor sobre nós é bom. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe lá na frente. Às vezes a gente está vendo o hoje, o aqui, o agora. Mas Deus, ele já enxerga lá na frente. E ele sabe que se ele disser vai, aquilo vai nos machucar, vai nos ferir. Então ele prefere nos ver ali muitas vezes triste naquele momento, mas que lá na frente a gente vai entender o livramento, a gente vai falar: "Poxa, Deus, obrigada por me dizer não, porque a tua mão me contemplou, a tua mão me libertou, a tua mão foi comigo. E olha só, hoje eu poderia estar passando por isso e por aquilo, e o Senhor me livrou". Então saiba que o não do Senhor é um não de amor. Dói, dói.
mas a gente precisa entender que o não do Senhor é para o nosso bem. Porque muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto, que a gente começa a cavar um sim. Eu dou exemplo ali, vamos supor, de um carro. A gente quer comprar um carro e Deus tá falando não, não é a hora. Aí você vai em uma financeira, não dá certo, vai na outra, não dá certo, tenta comprar à vista, não dá certo, parcelar no cartão, não dá certo. E Deus está dizendo em todos os momentos, não, não, não e não. Porque Deus sabe que ali você vai se ferir, você vai se machucar. Muitas das vezes pode acontecer de não conseguir pagar as prestações. Deus sabe, Ele está dando livramento de alguma forma. Até mesmo de um acidente o Senhor está te livrando, mas a gente fica cavando um sim, cavando um sim. E muitas das vezes nem é um sim que Deus vai dar, mas Ele vai permitir. A permissão do Senhor é diferente do sim, porque o Senhor vai permitir. Você quer tanto aquilo que o Senhor vai falar, então tudo bem, é o que você quer, então faça segundo a tua vontade, mas saiba que não é a minha, é a tua. Deus permite. Aí começa tudo a dar errado, você não consegue muitas vezes pagar aquele carro, não consegue se dar bem, começa a cair, começa a se frustrar, começa a ficar com a alma angustiada. Sabe a primeira coisa que vamos fazer? É questionar a Deus. Vamos olhar para o céu. Isso é o mal do ser humano. Qualquer um faz isso. Ah, Senhor, tudo dá errado na minha vida. Ah, Senhor, olha só, eu não tô conseguindo pagar mais o carro. Ó, Senhor, eu sofri um acidente. Ó, Senhor, só quebra. Ó, Senhor, tá me dando trabalho. Por que o Senhor tá permitindo isso? Aí temos que pôr o peso na nossa consciência e pensar e falar, mas nossa, Deus disse não, de todas as maneiras, eu orei, entreguei na mão de Deus e Deus fez o melhor dizendo não. Mas eu, com a minha tolice humana, cavei um sim. Deus, ele não deu um sim, ele apenas permitiu. Eu fiz a minha vontade e olha só o que eu estou passando. Só que nós não fazemos isso. Primeiro não, a gente questiona e cava um sim. Acontece que Deus permite e quando tudo dá errado, a gente começa a questionar a Deus e colocar a culpa em Deus. Falar, Deus, olha o que você tá fazendo. Parece que o Senhor quer me ver sofrer. O Senhor não quer ver a gente sofrer, jamais. Muito pelo contrário, Ele tem pensamento de paz e amor para nós. Ele quer o bem. Só que nós, seres humanos, é que somos assim, não queremos ouvir a voz do Espírito Santo, não queremos ouvir o não, queremos só ouvir o sim, o sim, o sim. Porque é isso que nós queremos. E quando fazemos as coisas por nossa mão, que tudo começa a dar errado, não nos culpamos, culpamos a Deus, olhamos para o céu e culpamos a Deus como se Deus tivesse culpa. Não, a culpa daquilo tá acontecendo é nossa, porque Deus disse não. A gente teimou, não obedeceu, fez o nosso querer e nossa vontade e olha só, quebramos a cara, nos machucamos. Aí nos ferimos e voltamos, Senhor, me perdoa. É óbvio, o Senhor, ele vai nos perdoar, mas passe a obedecer e a ouvir o não do Senhor. O não do Senhor é livramento. Porque quando a gente ora, entrega nas mãos de Deus, e quando ele permite, quando Deus diz sim, o sim do Senhor, ele é calmaria, ele é paz, e aí tudo dá certo, porque quando a gente está debaixo da permissão do Senhor, debaixo do sim do Senhor, tudo dá certo. Você vai comprar, logo de primeira já aprova, logo de primeira já dá certo. Então ali é o sim do Senhor. Então tudo, quando Deus está tocando e quando Deus está permitindo, que é a mão dele dizendo sim, meu filho, eu sou contigo, tudo dá certo. Não dá nada de errado, muito pelo contrário. Não há dor, não há lamento, não há sofrimento. Porque ali você está fazendo tudo debaixo da obediência, debaixo da mão do Senhor. E ali estamos guardados como no esconderijo do Altíssimo. Então, quando Deus está dizendo não, Ele está nos escondendo. Então, quando tem a permissão do Senhor, que tem o sim do Senhor, Ele está nos guardando, Ele está liberando a sua palavra, Ele está permitindo, e você vai e volta em paz, nada quebra, nada acontece, você paga, você vive um relacionamento feliz. Mas quando você está debaixo do não do Senhor e você mesmo assim faz, porque a tua vontade é essa, tudo dá errado, tudo começa a ir para trás, ao invés de andar para frente, vai andando para trás. É um relacionamento que se torna algo tóxico, é algo que se quebra o carro, que para tudo na sua vida, parece que para. Então ouve a voz do Senhor. Se Deus disser sim, faça, mas se Deus disser não, também faça e obedeça o não do Senhor. Se Ele disser não, ok, Senhor, eu vou fazer a tua vontade e não vou fazer. Se o Senhor falar sim, amém, Senhor, eu vou fazer o sim, porque o Senhor me deu o aval para eu fazer. Então, ouve a voz do Senhor e faça a vontade dele e não a nossa, porque o Senhor é perfeito e agradável, tudo dele é bom para nós. Amém.